Olá a todos, meu nome é Igor, estamos aqui de novo com o Corujão, novamente com um vídeo enviado por do pessoal que assiste a gente, acompanha o nosso canal. Dessa vez foi o professor Ricardo Amaral. O professor Ricardo vai falar sobre o uso de board games na sala de aula. Então, quais títulos você pode aplicar em quais disciplinas, e ele dá um exemplo muito claro sobre o Power Grid. Tá? Então, assim, ele esmiuça o Power Grid. Se você não conhece o jogo, que está até para sair agora no Brasil, dá uma olhada, dá uma conferida para conhecer. Tá? Ficou muito legal o vídeo, espero que vocês gostem. Tchau, tchau! Olá pessoal, eu sou Ricardo Amaral, estou aqui para falar para você que é gamer e professor e tem os seus jogos no seu armário e ainda não se percebeu do potencial desses jogos para se utilizar em sala de aula. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer ao Igor pela oportunidade de apresentar para vocês um pouco de nossas pesquisas, de nossos trabalhos em relação aos jogos aplicados à educação. E por que utilizar os jogos em sala de aula? Primeiramente porque os jogos eles trazem um universo lúdico para o seu estudante, são altamente motivadores. Os alunos eles vão poder desenvolver melhor os conceitos dentro de um contexto do próprio jogo. Eu trouxe algumas sugestões de jogos para você que é professor, para que possa utilizar na sua sala de aula. Então, o professor de História, por exemplo, pode utilizar o Memoir 44, é um jogo importado que é ambientado na Segunda Guerra Mundial e que ele traz diversos cenários de batalhas que realmente aconteceram naquela época. O professor também pode trabalhar com o jogo Arquipélago, que trata sobre a época da colonização, né, das grandes navegações. Dentro do mercado nacional você pode encontrar jogos como Colonizadores de Catan ou como Seven Wonders, que também vai trazer um retrato para trabalhar com questões em história. Professor de ciências, por exemplo, ou física ou química, pode trabalhar com o jogo Alquimistas, que é um jogo que também já se encontra no mercado brasileiro. Então, nesse jogo, cada jogador é um alquimista que, na sua busca por fama, precisa descobrir do que é feito algumas substâncias que ele encontra na natureza. Então, essas substâncias ela tem elementos que o jogo chama de alquímicos, né, que é a sua constituição, e o jogador ele precisa trabalhar com um método dedutivo para poder compreender como ele chega a descobrir os elementos de cada substância. Se você é professor de biologia, você pode trabalhar com o Mirmes, que é um jogo que também é importado, em que os jogadores eles comandam uma colônia de formigas. E aí é bem interessante o jogo porque em um determinado momento das ações do jogador, ele pode espalhar feromônio na superfície para limitar a sua área, de forma que as colônias vizinhas não invadam o seu território. Bem, você também tem na área de humanas, por exemplo, o jogo Dixie, que você pode trabalhar a questão da criatividade, de relações artísticas, de conceitos relacionados à arte a partir das cartas. Cada carta tem uma diagramação bem curiosa, bem interessante. Está saindo agora no mercado The Galleries, também tem um potencial muito interessante para trabalhar conceitos de arte. Então são alguns títulos da imensidão que existe que você pode trabalhar em sua sala de aula, títulos nacionais ou títulos importados. Um outro exemplo, já para a área de física, que é a minha área de ensino, é o Power Grid, que no momento ele ainda não se encontra no Brasil em português, mas que já deve ser lançado, eu acredito que até 2016 ele deve ser lançado por aqui. Então, Power Grid é um jogo em que cada jogador representa Power Grid é um jogo em que cada jogador representa um magnata da área de produção de energia. Então, você precisa adquirir usinas de energia e, adquirindo essas usinas, ter o material para o seu funcionamento e, a partir disso, você começar a alimentar uma rede de cidades a partir de suas usinas. E ao final do jogo vai ganhar aquele jogador que conseguiu iluminar a maior quantidade de cidades. Então nós temos aqui o tabuleiro do Power Grid, em que de um lado nós temos o mapa dos Estados Unidos e no verso nós temos o mapa da Alemanha. Entre as várias expansões do jogo,
existe uma delas que traz o mapa do Brasil, que o professor pode adquirir se preferir trabalhar com o mapa na sua aula. Bem, perceba que o mapa ele tem várias conexões, essas conexões representam, né, a eletricidade que vai passando de cidades para cidades, cada área dessa é uma cidade americana, e aí todas elas formam uma rede de modo que todas se conectam. Dallas está conectado a Nova Orleans, que está conectado a Memphis, que volta a se conectar com Dallas, bem semelhante com o que acontece na nossa rede de energia real. Essas casinhas, no caso aqui nós temos as casinhas azuis e as amarelas, representando 2 jogadores, em que cada casinha vai representar a cidade que aquele jogador está fornecendo energia com as suas usinas. Então, essa teia de ligações, quando uma usina tem uma dificuldade, as outras usinas conseguem suprir a demanda de energia. Isso também traz um ônus, de modo que, se a usina não consegue produzir energia e há uma sobrecarga no sistema, então, como efeito cascata, várias usinas vão parar, ocasionando o apagão. Então, em Power Grid, suas usinas elas precisam de recursos para poder funcionar. Esses recursos são representados por essas peças aqui. As peças marrons representam carvão, as peças pretas representam petróleo, as peças amarelas representam lixo e as vermelhas, energia nuclear. E aí esse mercado é bem interessante porque ele trabalha de uma forma bem prática a lei da oferta e procura. Porque as primeiras usinas que cada jogador vai adquirir geralmente são as usinas a carvão e a petróleo. Então esses recursos eles vão sendo consumidos e à medida que eles vão sendo consumidos, os valores, né, para adquirir esse recurso vai ficando cada vez mais caro. Então, tanto o carvão como o petróleo, à medida que eu consumo, o preço aumenta, só de forma que os seus valores vão diminuindo. E a usina, né? Como é que é representada essa questão da usina? Então, nós temos aqui várias cartas, né, que cada carta vai representar um tipo de usina específico. Então, você tem, por exemplo, essa carta aqui, você tem uma usina movida a carvão e cada 2 recursos de carvão consegue iluminar uma cidade. Esse valor aqui em cima é o custo mínimo dessa usina. Por que custo mínimo? Porque tudo isso aqui faz parte de um leilão. Você tem o leilão, o mercado atual e aqui o mercado futuro. Então, cada jogador, na sua ordem, vai escolher um tipo de usina e vai dar o seu lance. E esse lance pode ser superado pelos demais jogadores. A partir do momento em que uma usina ela é leiloada, então, por exemplo, alguém comprou essa usina aqui, então o mercado futuro passa para o mercado atual e aí há uma nova rodada de leilão até que todos os jogadores tenham a oportunidade de adquirir uma usina. Um outro ponto que você pode discutir com seus alunos é a relação custo-benefício para o investidor no momento em que ele vai adquirir cada tipo de usina. Então, para exemplificar, nós pegamos aqui um tipo de cada usina em que elas têm a mesma potência, todas elas alimentam exatamente 2 cidades. Você percebe que o custo inicial de aquisição de uma usina movida a petróleo tem valor 7, enquanto que a usina eólica tem valor 18. A diferença é gritante, né, em relação à potência dessas usinas. Aproveitando as ilustrações de cada carta, você pode tratar também de questões ambientais. Você perceba que as usinas movidas a petróleo, a carvão e a lixo têm um céu um pouco mais acinzentado em relação às usinas movidas a energia nuclear e energia eólica. Então você pode trabalhar isso em sala de aula perfeitamente, na questão de que esses tipos de usinas eles trazem um dano maior ao ambiente em relação às outras. Você pode inclusive comparar, né, usinas de mesmo tipo, mas de potências diferentes.
Você tem aqui, por exemplo, duas usinas movidas a carvão, em que elas utilizam a mesma quantidade de recursos, só que enquanto essa alimenta 2 cidades, essa daqui consegue alimentar 7. Então você pode perceber, inclusive pela ilustração, que essa usina aqui tem uma potência, né, bem maior em relação à outra. Da mesma forma, a quantidade de fumaça que essa usina produz vai ser maior do que a anterior. Se você for comparar com a usina nuclear, você vai perceber que a quantidade de fumaça também aumenta, mas o céu ele permanece na mesma tonalidade porque essa fumaça, na verdade, é vapor d'água, menos poluente, bem menos poluente do que a fumaça tóxica das usinas movidas a carvão. Então é isso, pessoal. Nós falamos um pouco aqui sobre o Power Grid, trazendo algumas sugestões de como você pode utilizá-lo na sua sala de aula. Nós queremos convidá-lo a conhecer o nosso site www.rpgnascola.com.br. Foi um site que inicialmente foi desenvolvido para trabalhar com o RPG na sala de aula, existe muito material sobre RPG, mas recentemente nós também voltamos o olhar para os jogos de tabuleiro. Então você vai encontrar lá sugestões de jogos e resenhas de como você pode utilizar vários títulos nacionais ou importados na sua sala de aula. E Igor, mais uma vez, valeu, obrigado mesmo pelo espaço, pelo apoio, e querendo qualquer coisa, minha gente, é só entrar em contato. Valeu!